Eu quero saudar todos com a graça e a paz de Cristo Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra lá em Colossenses, capítulo 2. Na semana que se passou, no último domingo, nós fizemos aqui a exposição dos versos 16 a 19, e hoje nós vamos dar continuidade agora com a exposição dos últimos versículos do capítulo 2. E na próxima semana, pela graça de Deus, adentraremos o capítulo 3. Então, Colossenses 2, de 20 a 23, eu vou fazer a leitura, os irmãos, por favor, acompanhem. Assim diz o Santo Deus em sua santa palavra. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, já foi dito aqui nessa noite o privilégio que nós temos de retornar pela segunda vez a esta casa para cultuar o Teu nome, Senhor. E naquilo que diz respeito ao culto, pela segunda vez podemos ouvir a proclamação do Evangelho. Então, como o Senhor fez aqui pela manhã, nos dando ouvidos para ouvir e um coração sensível, ó Deus, para que a Tua palavra em nós seja aplicada e nos conforme a Cristo, faz novamente assim, ó Deus. A espada, que é a Tua palavra, ó Deus, ela penetre profundamente a nossa alma e que ela, ó Deus, faça e cumpra o seu propósito com a igreja de edificá-la, santificá-la e com os descrentes de levá-los a Cristo Jesus. É essa súplica que nós fazemos nesse instante, ó Deus. Fala conosco. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, desde que Adão e Eva pecaram, o problema de controlar os desejos pecaminosos, ele tem atormentado a raça humana, não é? Quer você chame isso de carne, natureza antiga ou pecado interior, todos nós lutamos com fortes tentações internas de fazer aquilo que é errado. Portanto, uma pergunta muito prática para nós é a seguinte: como nós podemos manter a carne sob controle? Como é que nós fazemos isso? E perceba que uma resposta que não se limita aos cristãos foi tratar o corpo com severidade. Uma tentativa de obter domínio sobre o corpo. O pastor, certa vez, em uma das suas viagens, ele relatou que quando ele esteve no Nepal, ele viu dois homens santos, hindus, em um determinado templo, com atitudes estranhas, presumivelmente em uma tentativa de controlar a sua carne. Um outro hindu muito conhecido, muito famoso, líder indiano chamado Mahatma Gandhi, parou de ter relações sexuais com sua esposa. E então, para provar o controle que ele tinha supostamente com o seu corpo e sobre os seus impulsos carnais, ele começou a dormir na mesma cama com moças jovens, dizendo que nunca então as havia tocado. O místico cristão Orígenes tomou literalmente as palavras de Jesus sobre tornar-se eunuco por causa do reino e ele castrou-se. Os monges cristãos dormem em pranchas, usam vestimentas e camisas de cabelo, se expõem a extremos de calor e frio, vivem em cima de pilares, ficam sem banho. Mas percebam, irmãos, que mesmo essas tentativas cristãs de ser santo certamente nos parecem muito estranhas. Nós vivemos em uma cultura, e principalmente por conta disso, em que o lema é: se é bom, faça. Se é bom, então, faça. E aí eu tenho visto isso recentemente, porventura, em materiais que seriam mais didáticos para nós. É difícil a gente encontrar, por exemplo, hoje, bons materiais ou uma grande soma de materiais que falam, por exemplo, sobre o tema da abnegação. Nós temos vários temas teológicos sendo abordados, nós temos vários livros sendo lançados sobre vários temas, mas pouca literatura ainda naquilo que diz respeito sobre a abnegação.
A menos que essa seja, por exemplo, uma ideia com a qual o mundo tem se conformado. Por exemplo, a abnegação, uma dieta para ajudar você, por exemplo, a ter uma boa aparência. Uma que está muito em voga, por exemplo, tanto para homens quanto para mulheres, aquela barriga de tanquinho, chapada, não é? Que é o alvo de todos. Mas percebam que mesmo, irmãos, em nossa sociedade libertária, a ideia de monasticismo ainda atrai alguns. Em 1988, houve uma publicação em um edital pedindo um retorno ao chamado monasticismo da igreja. Percebam que nesse documento, não é verdade que eles não estavam pedindo ali roupas feitas de cabelo, dormir sem camas duras, viver em cima de pilares, eles não estavam pedindo isso. Mas o foco deles era uma vida de pobreza e uma vida de celibato. E é interessante que esse edital citou o nome do então conhecido, não é, renomado pastor John Stott, que disse que se ele estivesse iniciando ali o seu discipulado cristão, ele estabeleceria uma ordem monástica evangélica na qual homens jurariam celibato, pobreza e vida pacífica. E embora venhamos a admirar certamente o reverendo John Stott, eu acho que a ideia de uma nova ordem monástica cristã, ela é perfeitamente horrível para nós. O fato da igreja moderna, irmãos, infelizmente ter sido infectada com o mundanismo, não deve nos fazer pensar ou nos mover a resolver o problema com uma abordagem baseada em regras, afastada do mundo, com busca à perspectiva da santidade. Percebam que enquanto a igreja precisa desesperadamente de autodisciplina com o propósito de piedade, nós devemos evitar, então, aquilo que Paulo vai combater na igreja, aquilo que ele está combatendo, o ascetismo, que invariavelmente está por trás do chamado monasticismo. Então, em Colossenses, no capítulo 2, versos 20 a 23, que é o texto que nós lemos, Paulo nos mostra que o ascetismo é como não se tornar piedoso. Ele não conduz à piedade. Nós lembramos aqui que os falsos mestres tinham um sistema de regras, não é? Que eles estavam impondo aos seus seguidores. Nós falamos na semana passada sobre o quê? Sobre legalismo. Então eles tinham esses sistemas de regras. Eles diziam, olha, se você não seguir essas regras, você não está conosco. E invariavelmente eles estavam julgando os membros da igreja e estavam querendo afastar esses membros porque eles não estavam andando segundo as regras deles. Mas eles dizem, se vocês seguirem essas regras, vocês terão, na verdade, vitória sobre os vossos desejos carnais. Então o que eles fizeram? Nós vimos aqui, eles pegaram algumas normas do Antigo Testamento, sobre limpeza, sobre comer, sobre beber, as dietas cerimoniais, e acrescentaram isso da forma que os fariseus haviam feito. Paulo vai dizer no verso 23 desse capítulo, que essas regras, elas tinham o quê? Uma aparência de sabedoria, mas ele acrescenta também, elas não têm valor contra a sensualidade. Elas não resolvem o problema, o grande problema da humanidade, que a humanidade tem, que é o quê? O seu pecado. Então, qual é a argumentação de Paulo dos versos de 20 a 23? A piedade, ela não é alcançada através do ascetismo, mas através da nossa identificação com Cristo. A piedade não é alcançada através do ascetismo, mas sim através da nossa identificação com Cristo. Quando Paulo escreve aqui no capítulo 2, verso 20, ele diz assim, se morrestes com Cristo, a construção do texto grego aqui implica em certeza, irmãos, não em dúvida. Mas usando o se, o apóstolo Paulo está nos convidando então a fazer o quê? A considerarmos se de fato nós morremos com Cristo e assim ponderamos sobre essas implicações, ou seja, sobre o que é de fato morrer com Cristo. E percebam que essa é a mesma verdade que Paulo, e nós vamos começar a trabalhar isso a partir da próxima semana, no capítulo 3, verso 1, onde Paulo considera essa verdade correspondente. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, ele diz ali. Percebam que ambos os temas, irmãos, eles se concentram na verdade de que como crentes nós somos identificados com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Então Paulo está fazendo uma pergunta retórica. Qual é? Se você realmente morreu com Cristo, se você realmente foi ressuscitado com Cristo, por que você está se permitindo retornar às leis antigas, aquelas coisas que, na verdade, apontavam para Jesus, e pior,
vocês estão se sujeitando a regras criadas pelos homens, acrescentadas à lei de Deus. Por que vocês estão agindo assim? E aí o primeiro argumento de Paulo, em cima da sua consideração, qual é? É que a piedade, irmãos, ela de fato não é alcançada através do ascetismo. E eu preciso definir aqui, que talvez você não entenda isso. O que é ascetismo, irmãos? É algo mais ou menos como o seguinte: relacionar-se ou ter uma maneira estrita e simples de viver que evita o prazer físico. Ou como uma outra definição que temos, caracterizada pela autodisciplina e abstenção severas de todas as formas de indulgência, geralmente por razões religiosas. Agora perceba, se o ascetismo é a abnegação, então, porventura, a abnegação não é ensinada na Escritura? Logicamente que sim. Paulo disse que disciplinou o seu próprio corpo e tornou esse corpo o quê? Escravo de quem? De Cristo. Paulo instrui Timóteo a suportar as dificuldades como um bom soldado de Cristo Jesus e a se disciplinar com o propósito de ser um homem piedoso. A palavra de Deus diz que o autocontrole, irmãos, é um fruto do Espírito. Jesus disse que a abnegação é um requisito essencial para servi-lo. Então, a pergunta é: qual é a diferença entre o ascetismo que Paulo ataca nesse texto e a abnegação ou a chamada autodisciplina bíblica? E deixa eu citar algumas coisas para vocês. O ascetismo, irmãos, ele vê o corpo como mal. Para ser totalmente o mal que deve ser totalmente suprimido. A autodisciplina, por outro lado, vê o corpo como bom. Mas entende que o corpo precisa de quê? De controle. E veja que esses falsos mestres provavelmente ensinavam que a matéria era o quê? Má, mas o espírito era bom. E assim, então, devemos tratar os nossos corpos com severidade. Mas a Bíblia ensina, irmãos, que como cristãos o nosso corpo é o quê? Ele é o templo do Espírito Santo do Senhor. Ele é a morada do Deus Altíssimo. Assim, nós precisamos cuidar dos nossos corpos para glorificarmos a Deus com eles. E para fazer isso, a Escritura nos ensina que nós precisamos exercer, então, controle sobre aquilo que comemos, sobre aquilo que bebemos, sobre substâncias nocivas como o tabaco, como as drogas, sobre os nossos impulsos sexuais. Mas há uma diferença básica na perspectiva do corpo entre o ascetismo e a autodisciplina bíblica do corpo. São completamente opostos. Mas o ascetismo ainda submete o corpo à minha vontade, à nossa vontade, o seu corpo à sua vontade. Mas a autodisciplina bíblica submete, irmãos, a nossa vida à vontade de quem? De Deus. O asceta, irmãos, ele opera com a própria força de vontade dele. O seu objetivo é colocar o seu corpo sob o controle da sua mente, do seu espírito, como a gente vê em várias aí supostas religiões, não é verdade? As pessoas tentando controlar o corpo, o seu desejo, não é? Por sua força de vontade. Mas esse é um experimento ridículo. É como Gandhi, que abandonou o quê? O contato da sua esposa para provar que ele tinha controle com o seu corpo, se deitando com outras mulheres. Mas a abnegação cristã tem um objetivo maior, a saber, glorificar a Jesus Cristo, submetendo tudo aquilo que somos ao próprio Cristo. Ou seja, nós renunciamos ao nosso controle, porque agora o controle da nossa vida pertence àquele que verteu o seu sangue na cruz por nós, a Cristo Jesus, aquele com o qual nós morremos na cruz do Calvário. O ascetismo, irmãos, ele rotula todas as coisas materiais como más. A autodisciplina bíblica não, irmãos. A abnegação bíblica não. Ela usa e aprecia adequadamente todas as coisas do mundo. Os ascetas são aqueles que pregam que não se deve desfrutar de bens materiais. Cristãos, eles entendem o quê? Que tudo aquilo que Deus dá é para o uso de quem? Deles, para o sustento da obra do Senhor, para o sustento dos pobres. Aquilo que temos, que vem das mãos do Senhor, não é apenas para nós. Nós temos um comprometimento muito maior. E outra coisa, nós não fixamos as nossas esperanças nas coisas materiais. E o apóstolo Paulo diz que Deus nos fornece abundantemente todas as coisas para o nosso desfrute, para o nosso gozo. Então, ao combater aqueles que proibiam o casamento, por exemplo,
e advogaram a abstenção de certos alimentos, Paulo diz, pois tudo criado por Deus é o quê? É bom. E nada deve ser rejeitado se for recebido com gratidão. Ações de graças. Então perceba, irmãos, que diferentemente dos ascetas, o cristão ele pode com razão desfrutar de toda a vida sob e debaixo do senhorio de Cristo, incluindo uma boa refeição, a beleza da criação de Deus, o relacionamento sexual no seu casamento. Os ascetas, por outro lado, ensinam que o prazer é algo completamente errado. Mas ainda vou além, irmãos. O asceticismo, ele vê a alegria e o prazer como errados. A autodisciplina permite a plenitude da alegria e o prazer em quem? Em Deus. Os ascetas são como aqueles que respondem erroneamente, por exemplo, quando se arremetem aos puritanos, embora façam isso com bom humor, descrevendo um puritano dizendo assim, um puritano é alguém com medo, um medo assustador de que alguém em algum lugar possa ser feliz. Isso está errado. Cristãos, irmãos, eles podem gozar legitimamente de Deus e de todos os seus dons, como bênçãos graciosas advindas da parte de Deus. Não é o que nos diz, por exemplo, o Salmo 16? O Senhor é aquele que quer que nossa alegria, ela seja o quê? Completa, indizível. Ele deseja isso. Os ascetas? Não. O asceticismo, irmãos, ele é restritivo. A autodisciplina leva a uma maior liberdade. O asceticismo, irmãos, é algo que enfatiza todas as coisas que você não pode fazer. É impressionante isso. Não lide com isso. Não é isso que Paulo vai dizer? Não prove isso, não toque nisso. E isso leva a um tipo de vida restritivo e repressivo. Mas a autodisciplina bíblica, a abnegação, é a chave da liberdade, irmãos. O atleta disciplinado é livre para fazer coisas, por exemplo, como eu não posso fazer. Eu não sou um atleta. Um músico habilidoso, ele tem o quê? Uma disciplina durante horas de prática. Músicos se esmeram em fazer aquilo que eles fazem para tocar as grandes sinfonias, coisas que eu não posso fazer. Mas o cristão disciplinado, ele tem liberdade no Senhor para fazer o quê, irmãos? Para obedecer o Senhor, para não pecar contra o Senhor, o que é sempre para o bem da igreja, para o bem e para a edificação do corpo de Cristo. O asceticismo visa obedecer às ordens feitas por quem? Não é pelo Senhor, é pelo homem. A abnegação, irmãos, a vida de autodisciplina bíblica, visa obedecer os mandamentos de Deus. O apóstolo Paulo diz que esses falsos mestres estavam promovendo os mandamentos e ensinamentos de quem? Preceitos de homens. E ele provavelmente teve em mente palavras de Jesus quando ele denuncia, por exemplo, os fariseus, lá em Marcos capítulo 7. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ou como Jesus continua dizendo nesse mesmo texto, um pouco mais adiante, no verso 9, e disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Então, os ascetas, irmãos, acrescentam coisas à Bíblia. E eles acrescentam coisas na tentativa de serem o quê? Espirituais, se mostrarem espirituais. Eis o exemplo, os 10 mandamentos. Deus disse, por exemplo, para santificarmos o dia do Senhor, os fariseus criaram mais de 600 normas detalhadas para especificar o que eles achavam que isso significava. Como você vai ver nos evangelhos, Jesus os atacava frequentemente por suas ridículas regras com quanto ao dia do Senhor. Então vejam, a autodisciplina bíblica, a abnegação distingue entre aquilo que Deus ordena e o que os homens acrescentam aos mandamentos de Deus. Mas ainda, irmãos, vejam o mal do asceticismo. O asceticismo deriva da carne. E ele frequentemente leva ao pecado. A autodisciplina, a abnegação deriva do Espírito Santo, e esse sim é um meio de verdadeira piedade. Paulo está lidando com hereges na igreja. Hereges colossenses que foram inflamados sem causa, homens que têm uma mentalidade, não a mentalidade de Cristo. Se dizem tão espirituais, se dizem servos do Altíssimo, mas eles têm o quê? A mente carnal, uma mente guiada pelo próprio diabo.
pelos seus próprios instintos pecaminosos. É por isso que no verso 23, Paulo diz que todos esses valores que eles estão sustentando dentro da igreja são coisas que, na verdade, não têm valor contra o quê, irmãos? Contra o pecado, contra a sensualidade. Não faz com que o homem se sobressaia ao pecado. Muito pelo contrário, o escraviza mais ainda por meio dessas normas supostamente espirituais. Isso traz problema, irmãos. Muitas pessoas pensam erroneamente que o legalismo, por exemplo, está a um extremo da escala e a licenciosidade está no outro. Estabelecendo, então, entre esses dois extremos um chamado ponto de equilíbrio. Mas, irmãos, legalismo e licenciosidade são os dois lados da mesma moeda. Por quê? Porque eles advêm da carne. Porque não são coisas, irmãos, que vêm de um espírito, de uma alma, de pessoas que realmente têm a transformação em Cristo Jesus. Jesus atacou os fariseus de serem legalistas, de serem cheios de indulgências próprias, serem homens ligados a todo tipo de impureza e ilegalidade. Jesus ataca as regras artificiais, as restrições externas, coisas carnais. E Paulo diz lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 23, que somente o Espírito Santo que vive em nós pode nos santificar, produzindo o seu fruto, que é o fruto da abnegação e do autocontrole. Mas o ascetismo, irmãos, ele é frequentemente motivado pela aceitação de Deus. Isso é impressionante. A autodisciplina, na verdade, é motivada pela segurança de ser aceito pelo Senhor. Veja, o asceta, ele está frequentemente tentando se tornar aceitável a Deus através de um tratamento severo do quê? Do corpo. É por essa razão que ele pensa que ele pode expiar os seus pecados e mostrar contrição suficiente para merecer o favor de Deus. Obras. Mas a autodisciplina cristã, irmãos, ela opera a partir da plataforma de saber que Deus nos aceitou mediante Cristo Jesus com base em sua graça. E o motivo por trás da autodisciplina não é ganhar o favor de Deus, mas é fazer o quê? É agradar a Deus, porque Ele nos amou e porque Ele verteu o seu sangue na cruz. Então vejam que esse é o pano de fundo. E diante desse pano de fundo, de todos esses malefícios que são trazidos à igreja de Colossos, e aos nossos dias também, nós precisamos olhar com mais atenção o argumento do apóstolo Paulo em nosso texto. Então veja que quando ele diz que nós morremos com Cristo para os princípios elementares do mundo, a melhor explicação é o argumento que Paulo usa lá em Romanos capítulo 7. E qual é o argumento de Paulo em Romanos capítulo 7, irmãos? Que em Cristo nós morremos para a lei, que nunca poderia de fato produzir piedade para nós, para que nós pudéssemos ser porventura a noiva de Cristo. Ele diz que a lei de Deus ali é santa, de fato ela é justa, de fato ela é boa, mas o problema, irmãos, é que nós somos carnais, vendidos em escravidão ao pecado. Portanto, ele diz ali que quando a nossa natureza pecaminosa entra em contato com a santa lei de Deus, o resultado não é piedade, mas é uma excitação dos chamados desejos pecaminosos, levando a mais e mais pecados. Mas Paulo também diz, no entanto, em Cristo, que cumpriu as justas exigências da lei, nós morremos para a lei, para sermos libertados da jurisdição da lei, não mais para vivermos para o pecado, mas para Cristo, que é o nosso novo Senhor, que é o noivo da igreja. Então, em Colossenses 2:20, quando Paulo diz que nós morremos com Cristo, literalmente a morte aí significa o quê, irmãos? Separação. Nós nos separamos dos chamados rudimentos do mundo, dos princípios elementares do mundo. E ele está se referindo aqui a uma abordagem baseada em regras a Deus. Ele usa esse mesmo termo, por exemplo, lá em Gálatas capítulo 4. E ele mostra que a cruz terminou com essa abordagem de Deus em manter as regras. Não precisamos mais, segundo o apóstolo Paulo, foi citado semana passada, observarmos dias, meses, estações, anos, determinadas regras que tinham como
o seu foco principal a apontar para aquele que na verdade é a realidade. Aquele pelo qual nós podemos comparecer diante da presença de Deus. Porque Cristo cumpriu todas essas coisas. Paulo diz em Romanos 10, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que... Então vejam, irmãos, Paulo está argumentando do chamado maior para o menor. O apóstolo Paulo mostra que uma vez que os cristãos morreram para a lei de Deus, a lei de Deus, que não poderia produzir justiça, eles não deveriam ter nada a ver com as chamadas regras ascéticas feitas pelo homem, que não têm valor nenhum contra a carne. E aí Paulo faz 3 rápidas argumentações. Ele nos dá 3 rápidos focos em relação a essas chamadas regras ascéticas. A primeira delas, no verso 21, Paulo nos mostra que as regras ascéticas lidam com coisas externas e não com o coração. O que ele diz lá? Não manuseis isso, não proves aquilo e nem toques naquilo. E Paulo é sarcástico às vezes, irmãos. Ele está usando a linguagem dos próprios falsos mestres para zombar deles. As palavras gregas para o primeiro e terceiro termos aqui significam basicamente a mesma coisa. Pode haver uma nuance de diferença entre esses 2 termos. E pode estar indicando aqui que se você seguir as regras deles, e esse é o ponto, logo você não poderá nem tocar nos alimentos proibidos, muito menos. Mas o ponto principal, irmãos, é que esse tipo de regra não pode lidar com o problema com o qual todos nós lutamos, a saber, os nossos desejos pecaminosos em nosso coração. Essas regras não nos colocam acima desses desejos, não nos fazem vencer esses desejos. Perceba, meu irmão e minha irmã, e você que nos visita, você pode manter todas as regras, mas ainda assim o seu coração estará longe de Deus. Depois que Jesus confrontou os fariseus por causa da religião externa deles, ele vai dizer que o coração deles estava o quê? Perto dele? Não, estava longe dele, na verdade. Jesus vai dizer que eles adoravam com os lábios, não é? Com a própria boca, com suas palavras, mas o coração estava o quê? Longe dele. E ele continua apontando todo o pecado e mostrando que todo o pecado, na verdade, não é o que entra pelo homem que contamina, mas o pecado está onde? Começa onde? Nos nossos corações. E ele diz lá em Marcos capítulo 7, que sai do homem, isso é o que contamina. Porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro. Contaminam quem? O homem. Então, irmão, se nós queremos a solução para o nosso problema de pecado, tem que ser uma solução que mude quem? O nosso coração. Não é uma solução que traga uma aparência apenas externa de moralidade, de falsa religiosidade. É uma solução que mude o nosso coração. E aí Paulo está dizendo qual é essa solução. Ser identificado com Cristo em sua morte e ressurreição através do novo nascimento. E ele diz que isso então nos permite nos tornar obedientes de coração aos mandamentos justos de Deus. Mas ele também diz que as regras ascéticas são ideias dos homens, não os princípios da palavra. Ele faz isso enfatizando isso 2 vezes. Ele diz no verso 22, segundo os preceitos, e mais uma vez ele ratifica, e doutrinas dos homens. E aí é como se ele estivesse chamando isso de religião feita por nós mesmos. A ideia é essa. É um tipo de adoração, irmãos, é um tipo de religião que as pessoas compensam por si mesmas, independentemente daquilo que Deus revelou.
É uma religião que toma alguns mandamentos de Deus, mas deixa outros de lado. Percebam, irmãos, que isso se soma ao que Deus disse, na verdade, levando mais aquém daquilo que o próprio Deus exige. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu conheço cristãos que tomam a palavra de Deus a respeito do divórcio e do casamento mais estritamente do que a Bíblia estipula. Como? Aqueles, irmãos, que dizem que, em hipótese alguma, alguém pode se casar de novo se ele vivenciou na sua vida um divórcio. O pastor disse que estava numa palestra em que pregadores estavam defendendo essa ideia, né? Ele diz então que ele conheceu um jovem nessa palestra que se divorciou antes de conhecer a salvação em Cristo Jesus. Que aqueles que estavam palestrando lá estavam dizendo para ele que não importava se ele tinha conhecido a Cristo naquele instante, mas havia se divorciado antes. O fato é que ele teria que viver em celibato o resto da vida. Eu pergunto, onde é que a Bíblia ensina isso, irmãos? A palavra de Deus não diz isso, irmãos. Ela não diz isso. Isso choca. Quando alguém prega isso, isso choca. Quando alguém defende essa ideia, você acaba colocando uma canga extremamente pesada. Você acaba trazendo um problema insustentável para a pessoa. Eu defendo a ideia, irmãos, de que o divórcio, sendo um divórcio bíblico, a pessoa pode casar de novo. A pessoa que é alvo de um adultério, não pode casar, não é? Pode. E se ela não consegue ficar sozinha, case. Mas, inclusive, argumentar que antes de conhecer a Cristo e o Evangelho, mesmo quando você conhece, você tem que viver sozinho pelo resto da vida. Irmãos, isso não tem base nas Escrituras. Deus não diz isso. E isso é exatamente o que os ascetas fazem. Pegam a palavra de Deus, acrescentam a ela coisas na tentativa de fazer as pessoas não pecarem. Mas, irmãos, isso não funciona. Essas regras parecem levar, e aqui o terceiro argumento de Paulo, a piedade, mas elas alimentam, na verdade, o orgulho. E elas, na verdade, inflamam a autoindulgência. Paulo diz lá no verso 23 que essas regras têm aparência de quê, irmãos? Hein? Aparência de sabedoria, como culto de si mesmo. Ele caracteriza isso ainda como sendo algo de falso o quê? Humildade. Não tem valor, ele acrescenta, contra a sensualidade, contra a indulgência carnal, contra a carne. O argumento de Paulo é que esse tipo de abordagem de manutenção de regra da vida cristã serve apenas para alimentar a carne, porque não lida com o nosso orgulho. E nós já falamos sobre o orgulho desses ascetas na igreja. Eles distorcem a Escritura ou acrescentam coisas à Escritura. E quem não anda segundo as suas regras, são o quê? Se não são crentes de segunda classe. O asceticismo faz realmente isso, ele excita o orgulho. Ele começa a causar problema na igreja, ele faz com que uns sejam mais elevados, supostamente mais elevados espiritualmente do que outros. Mas Paulo está dizendo, isso não resolve o problema. Porque logo, irmãos, que essas pessoas começam a manter esse tipo de coisa, elas começam a menosprezar aqueles que não as mantêm. E aí Paulo está dizendo, não caia nessa armadilha, porque logo vocês serão exatamente como os fariseus. Vocês lembram da oração do fariseu? Deus, eu te agradeço por não ser como as outras pessoas. Olha lá, eles são vigaristas, são injustos, são adúlteros. Eu não sou como esse coletor de impostos. Eu jejuo 2 vezes, eu dou o meu dízimo de tudo que eu recebo. Percebe, irmãos? Essa é uma ilustração de como nós podemos pegar coisas que são boas e nos orgulharmos de fazê-las. E é certo que ser um vigarista errado, um injusto errado, um adúltero errado,
Como também jejuar pelas razões erradas é errado. É correto jejuar pelas razões certas, ser fiel, um fiel mordomo. É certo estudar a Escritura, a palavra de Deus. É certo você manter um tempo de oração, você ser fiel nas reuniões do povo de Deus para adorar a Deus. Mas percebam, irmãos, quando você começa a se gabar disso, mesmo que para si mesmo, sobre o seu desempenho, você está agindo na carne, não no espírito. E aí você precisa entender uma verdade que às vezes nós esquecemos, irmãos. A carne nunca produz verdadeira piedade. Mas aí você vem e pergunta o seguinte: então, pastor, tudo bem, eu compreendi. O ascetismo, ele não é o caminho para a piedade. Muito bem, compreendido. Então, qual é? E aqui Paulo encerra seu argumento. Embora no texto da próxima semana a gente tenha, digamos, essa resposta mais completa, mas ele já nos sugere essa resposta no verso 20. E aqui Paulo conclui dizendo que a piedade é alcançada através da nossa identificação com Cristo. E a frase-chave aí é: se você morreu com Cristo. No capítulo 3, versos de 1 a 4, o apóstolo Paulo fala sobre a verdade correspondente de ter sido levantado com Cristo para que a nossa vida agora esteja o quê? Oculta com Cristo em Deus. Mas aqui especificamente, irmãos, por enquanto, ele considera brevemente o que significa ser identificado com Cristo em sua morte. E aí perceba, meu irmão, se você conhece a Cristo como Salvador, você deve entender que você estava nele quando ele morreu na cruz. A lei de Deus, irmãos, ela havia amaldiçoado a raça humana porque todos nós a violamos repetidamente. Na verdade, nós morremos mortos em delitos e pecados. Nós somos condenados sob pena de morte. Mas Jesus, nascido sob a lei, cumpriu perfeitamente a lei. A sua morte atendeu ao justo requisito da lei. E perceba que por estarmos nele lá naquela cruz, nós também morremos para a lei. E a lei já não tem mais poder ou jurisdição sobre nós que estamos em Cristo Jesus. Simples assim, irmãos. Agora, você pode não sentir ou experimentar essa verdade. Mas ela é um fato legal aos olhos de Deus. Ela é um fato legal. Perceba que ele o liberta do ciclo do pecado, da morte sobre a lei e permite que através do Espírito de Deus você viva uma vida de santidade. É o que Paulo diz em Romanos capítulo 8. Você deve se lembrar na Bíblia que a morte sempre significa o quê? Separação, não cessação. A preposição usada pelo apóstolo Paulo aqui no verso 20 significa que morremos para a lei, estamos separados da jurisdição da lei para que ela não nos condene mais. Deixa eu dar uma ideia mais detalhada disso para vocês. Considere um homem que vem de um país estrangeiro, onde há uma lei imposta naquele país. Um toque de recolher. Às 18 horas, ele precisava estar aonde? Dentro de casa. E aí o homem vem morar aqui no Brasil, no nosso país. Se torna um cidadão brasileiro. Então ele foi legalmente separado do seu país, das suas leis, e agora ele se identifica com quem? Com o nosso país, com as nossas leis. E aí numa determinada noite, ele está andando na rua, perto de casa, e de repente ele percebe que são quase 6 horas da noite. E ele vê um homem na rua e diz: me ajude. Me ajude, por favor. Eu não posso sair às ruas depois das 6 da tarde. E aí aquele homem pergunta: quem foi que te disse isso? E ele conta a história dele. Então o homem diz: no nosso país não existe tal lei em vigor. A liberdade daquele homem era o que para ele, irmãos? Fato. Mas ele não estava desfrutando da sua liberdade, porque ele não estava agindo com base na verdade de que ele estava morto ou separado das leis do seu antigo país e vivo para a liberdade do seu novo país. É exatamente isso que o apóstolo Paulo quer dizer em Romanos capítulo 7, verso 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caduquice da letra. Em Gálatas, ele diz no capítulo 2,
Verso 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então veja qual é o argumento de Paulo. Ascetismo não leva à piedade. A identificação, a nossa identificação com Cristo em sua morte é o que nos leva à piedade, não por regras humanas, irmãos. Então deixa eu concluir nessa noite. Eu duvido que alguém aqui corra o perigo de querer fugir, por exemplo, para ir para um monastério. Você não é nem doido de fazer isso. Porque você sabe que você não vai matar a carne. Mas compreenda uma coisa, você é irmão e visitante nessa noite. Devido ao desejo sincero de viver para Cristo, às vezes, nós podemos estar tentando viver de acordo com todo tipo de regra criada por homens. Deixa eu rasgar aqui uma coisa para vocês. Há muita gente que está caminhando pela cabeça dos outros. Percebem? Nós estamos acostumados a fazer coisas porque os outros dizem que nós temos que fazer. Mas qual é o crivo para nós? Eu pergunto a vocês, qual é o crivo para nós? Qual é? Hein? Vocês lembram os crentes de Bereia, quando a palavra era pregada, eles diziam o quê? Se está aqui, se não está, se rejeita. Então tem gente que tem toda a boa vontade de querer agradar a Deus. Toda a boa vontade. Mas infelizmente está vivendo por regras criadas por homens. Eu quero dizer a você nessa noite que essa abordagem, ela não funciona para você. Ela não funciona para você que é descrente aqui e ela não funciona para você que é crente aqui. Porque eu vou reiterar o que Paulo diz lá no tema. O caminho para a vida piedosa, uma vida que agrada a Deus, para uma vida que nos dá vitória sobre o pecado, é confiar apenas em Cristo. É ser identificado com Cristo, aquele que é o único caminho, a verdade, a vida, o Salvador. Então você precisa, em primeiro lugar, Paulo diz, morrer com Cristo, ser ressuscitado com Cristo. Você precisa entender o que é estar em Cristo e saber mais do que tudo viver à luz da sua identificação com Cristo e por meio da sua palavra. Não existe um outro meio. Você não vai conseguir lidar com o seu grande problema, que é o pecado, se não for se identificando com quem? Com Cristo. E isso, morrendo com Ele na cruz. Tendo a obra sacrificial da cruz aplicada a você, mudando o seu coração, não as coisas externas. Elas serão manifestadas naturalmente, porque houve uma mudança de coração. Perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Percebe? Então fuja disso. Se você é alguém que está vivendo por regrinhas, se arrependa. Se você é alguém que está baseando e sustentando a sua vida por regrinhas, por normazinhas, por doutrinas de homens, seguindo a homens, cultuando personalidades, se arrependa. Cristo. Identifique-se com Cristo. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado pela palavra do Senhor nessa noite. Nós vemos, ó Deus, o quão grande sofrimento tinha o apóstolo Paulo. E
o sentimento de Paulo, ele tem que ser um sentimento nosso também em nossos dias, Senhor. Embora Paulo vivesse como um homem extremamente alegre em seu coração, ele via coisas que aconteciam na igreja com extremo desgosto. Ele questionou, por exemplo, os Gálatas. Aqui em Colossos, Paulo luta veementemente contra aqueles que querem simplesmente desqualificar a palavra, corromper o evangelho, enganar o povo de Deus, trazer divisões no meio da igreja. Ó Deus bendito, em nome de Jesus Cristo, que esse seja o nosso mesmo sentimento, Deus. Que esse sentimento, ó Deus, de repugnação, de estarmos longe dessas coisas, seja algo, ó Deus, que norteie a nossa vida, pela Tua Escritura. Como cristãos, nós já somos identificados com Cristo. Alguns aqui precisam se identificar com Cristo em sua morte e em sua ressurreição. Mas falando da igreja, nós já nos identificamos com Cristo, então nós temos que buscar as coisas de Cristo. Nós já não vivemos segundo os rudimentos do mundo, nós buscamos as coisas do alto, pensamos nas coisas do alto, diz o apóstolo. Porque porventura nos sujeitaríamos a esses rudimentos do mundo, a esses preceitos de homens que não amam a Cristo. Então, ó Deus, nos ajuda, nos livra da operação do erro, nos livre, ó Deus, dessas garras afiadas, destes que causam, ó Deus, tantos problemas na igreja do Senhor, que causaram lá no princípio e que continuam causando hoje. E por fazerem isso, ó Deus, o mundo que tem como característica julgar todos, colocar todos dentro da mesma situação, tem descaracterizado a igreja evangélica. Para eles, toda a igreja evangélica é exatamente assim. E nós temos colhido frutos amargos disso, Senhor. Porque diferentemente lá da igreja de Atos, quando as pessoas olhavam para a igreja, olhavam a sua unidade de pensamento, olhavam a sua crença, vislumbravam a sua fé e aquilo que era trazido de maneira prática através disso, diz a palavra dali, eles olhavam a igreja com bons olhos. Mas como é que a igreja tem sido vista hoje, Senhor? Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nos ajuda a sermos uma igreja pura, fiel à Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que não seremos uma igreja perfeita, mas nós somos uma igreja que é sustentada pelo Senhor, que tem como base Cristo e o seu Evangelho. Então nos ajuda, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, a permanecermos assim e a continuarmos crescendo na graça do Senhor e somente por meio da Tua palavra. Em nome dele nós oramos. Amém?